A tristeza nos faz bem quando lamentamos as mesmas coisas que Deus lamenta, mas é perigosa quando questiona a bondade e amor de Deus. Hoje, no dia 23 de junho, acompanhe comigo o devocional do Paul Tripp, As Misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Vamos à leitura? Então, hoje, no devocional, vamos fazer a leitura do Salmo número 73 e depois refletirmos um pouquinho sobre os seus ensinamentos. Acompanhe comigo, Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvaleceram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí as soberbas que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam sua riqueza. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria atraído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam os de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói-os todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus efeitos. Então, este salmo, Salmo 73, ele é atribuído a Asaf. Asaf, então, ele era um cantor, um levita, na época do rei Davi, e ele era líder dos levitas. Também era considerado profetas, e a eles são atribuídos alguns salmos. Salmos 50, 73 a 83 são atribuídos a Asaf. Então, ele era alguém que em um determinado momento da sua vida, ele olhou à sua volta e chamou a atenção. A prosperidade, a saúde, o retorno, apesar de um pouco trabalho, né, de trabalhares e não se cansarem, os que não serviam ao Senhor. E neste salmo, ele já no início do salmo, ele coloca o pensamento inicial dele, né, que era esse pensamento, então, de olhar para o lado, né, em relação aos que não criam ao Senhor, que não serviam ao Senhor, e observar essas características. E num segundo momento, então, quando ele se dá conta, Deus, né, abre os seus olhos e ele se dá conta, então, da eternidade, né, de onde ele estava fundado e qual era o propósito, né, dele e das circunstâncias que ele estava vivendo.
Então esse salmo ele é um salmo de ensinamento para nós e nós vamos meditar um pouquinho agora sobre o que o autor nos fala sobre ele. O autor nos diz: quem não se identifica com o conflito de Asaf? Asaf estava lamentando, certo, mas esta era a forma errada de lamentar. Ele encontrava-se angustiado, mas sua angústia era perigosa, irada e acusadora. Eu passei por isso, diz o autor. Tive os mesmos sentimentos de Asaf, proferi palavras semelhantes. No mundo caído, temos muitas razões para lamentar. Devemos lamentar nossa luta contra o pecado. Devemos lamentar a condição triste, desmantelada do mundo caído, que é nosso lar. Devemos lamentar a corrupção, a injustiça, a pobreza, a poluição, as doenças. É correto lamentar estas coisas, mas precisamos ter cuidado com nossas lamentações. Elas nunca são neutras. Por vezes nos encontramos lamentando juntamente com Deus, que chora pela condição do mundo que criou. Ou lamentamos contra Deus, questionando sua bondade, sabedoria e amor. É tentador fazer isso porque nos deparamos com momentos em que percebemos o contraste entre o que temos de enfrentar, sendo filhos de Deus, com o que as pessoas próximas de nós que ignoram a existência de Deus enfrentam. Às vezes, parece que os bons homens são atormentados, enquanto os maus vivem confortavelmente. Em face desta realidade, Asaf diz essencialmente: tenho vivido em obediência e é isto que ganho? Trata-se de um agressivo questionamento da bondade de Deus. Quando não conseguimos entender o que está acontecendo, devemos correr para a bondade de Deus em vez de questionar se ela é real. Diga como Asaf, mais ao final do salmo: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Louvado seja Deus! Que nós possamos meditar nesse salmo, ler, reler e entender que quando nós questionamos a bondade de Deus, nós questionamos o próprio Deus. Então que nós possamos refletir sobre o nosso posicionamento, sobre as nossas atitudes e que o Senhor possa trazer, abrir os nossos olhos e trazer entendimento sobre essa palavra para as nossas vidas. Este então foi o nosso devocional de hoje, que você possa meditar nessas palavras e que Deus abençoe grandemente o seu dia.